Queridos e queridas, estamos aqui mais uma vez para dar sequência aos nossos episódios de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Bora, tô com fome. Querido Dan, tudo bem com você? Tudo ótimo, cara. Tudo Maravilha, excelente. maravilha. E você, Júlio, tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha. Bom, hoje a gente vai falar de mudanças. E é uma mudança, é uma certeza que é uma constância, né? Vamos falar de mudança de novo e uma vez mais, né? Pois é. Será que o mundo da gente está mudando muito? Cara, quanto tempo a gente tem de programa? 7 horas? Aliás, uma coisa é certa, mesmo a gente parado aqui, o mundo tá girando, né? Aliás, eu acho, talvez seja meio arriscado falar isso, mas eu acho que a gente tem vivido no momento da história em que o mundo mudou mais rápido, né? Sim. Porque o nosso dia a dia, ele é o dia a dia de uma pessoa de 40 e tantos, 50 e poucos anos de idade, há 20 anos atrás, era muito diferente do que é hoje. Assim, há 100 anos atrás, o dia a dia de uma pessoa era de uma forma, mas 150 anos atrás era muito semelhante, né? Hoje passou uma década, né? A nossa rotina, ela muda muito, né? Então, assim, eu arrisco dizer que mudança nunca foi tão rápida quanto é hoje, né? Arrisco dizer, se eu não estiver errado, e a gente não tem compromisso com o erro, não é isso? Boa. Que no século retrasado, 19, as coisas para acontecerem mudanças significativas levavam 100 anos. No século passado, caiu pela metade. E neste século, em 10 anos, a gente viveu coisas que do século XIX levaram 100. Na sua proporcionalidade. É interessante isso, né? Porque talvez a infância dos nossos avós não tenha sido tão significativamente diferente da infância dos nossos bisavós. Exato. A nossa infância já foi um pouco diferente da infância dos nossos pais, mas não tão diferente assim, que também não tinha sido nenhum absurdo em relação aos nossos avós. Tinha evolução. Agora, a infância dos nossos filhos já foi muito diferente da nossa, né? Bem disruptiva, né? Surgiram coisas, talvez o principal elemento que eu acho que é a internet. Não, e a internet, né? Eu acho que a gente não tem nem distanciamento ainda suficiente para entender o tamanho do impacto da internet nas nossas vidas. Ela mudou tudo, né? O acesso tão rápido. É uma coisa que eu acho que muda, que, por exemplo, quando a gente era criança, a gente assistia TV. Talvez os nossos pais não... Talvez eles não assistissem TV quando eram crianças, porque era uma coisa meio nova. Mas sim, as crianças de hoje, elas têm um acesso à internet e tudo que isso implica, né? Seja smartphone, TV e um monte de outras coisas que estão tão diferentes que a gente não chegava perto disso quando era criança. Mas sabe uma coisa que talvez fosse... ainda que o veículo fosse diferente, era similar? Era você ter uma audiência coletiva, né? Então, sei lá, nos nossos bisavós iam todos ver... Né? Você tinha que ver um teatro coletivo. Todos viam a mesma peça de teatro. Aí, sei lá, os nossos avós viram a chegada do cinema. Mas era todo mundo vendo aquela tela, né? Os nossos pais, talvez as primeiras televisões pretas e brancas, né? A gente via a televisão colorida, mas era todo mundo junto. Para os nossos filhos é diferente. Cada um no seu... Você até falou num outro programa, qual a expressão que você usou para cada um desses equipamentos? Devices, né? Cada um tem o seu device, o seu equipamento. Cada um escolhe o que quer assistir, o que quer consumir. Então, isso, por exemplo, já é uma coisa muito diferente. E de fato, mudança sempre teve, o clima muda, as estações mudam, né? Então, sei lá, se agora são 6 da tarde, um exemplo, daqui a pouco vai escurecer. Por mais que você adore a noite, depois vai acabar amanhecendo. Ok, as mudanças acontecem, né? E isso a gente não pode controlar. Mas, de fato, eu acho que a velocidade das mudanças sociais, dos ciclos de mudanças sociais, ele está muito curto comparado com o que historicamente era. Gostei da tua proposta, Pailu. Talvez as coisas demorassem simbolicamente ciclos de 100 anos, né, para proporcionarem mudanças significativas, encurtaram um pouco no século XX com o fomento da tecnologia, da televisão, do rádio e tal. Ciclos talvez de 50 anos e hoje em 10 anos mudou tudo, né? Bom, estávamos falando aqui, né, das redes sociais, né, que hoje talvez o Facebook já seja absolutamente... O Facebook hoje é meio pra velho, né? É pra velho. Não Meus é só o filhos talvez nem Facebook. usem Facebook. O Instagram, Não, a gente acabou de visto descobrir. pelas minhas filhas, por exemplo, já é coisa de velho. A gente acabou de descobrir que agora o negócio é TikTok e assim, a maior parte da... E que talvez já estejam coisas entrando no dia a dia deles que a gente nem imagina. Né? Nós aqui que temos 40 e poucos, 50, e é isso. Agora,
Talvez a grande questão é como nós lidamos com a mudança. Eu acho que a provocação desse tema hoje para nós aqui, pensando que a gente está aqui sempre para se provocar, para refletir, para, com a nossa experiência, trocarmos insights uns com os outros e provocarmos quem está nos ouvindo e assistindo ok, mas considerando que a mudança vai acontecer sempre, né? Vamos então usar a frase, até você meio que introduziu já essa frase, né? Heráclito de Éfeso disse há muitos anos atrás, coisa recente, no máximo uns 2000 anos, a única constante da vida é a mudança. Então, sim, é mudança de novo e mais uma vez, e por aí vai. Ok, como nós lidamos com isso, ainda mais quando, né, numa situação onde você tem ainda uma aceleração nessa mudança? A gente está resistindo, a gente está sabendo surfar essa onda? O que é lidar com as mudanças, acompanhar as mudanças no século XXI? Século XXI, gente. Virou, né? A gente virou o século, né? A gente teve a oportunidade de... A nossa rede social e o nosso consumo de conteúdo era na rua, né? Eu vivi isso, né? Brincar na rua, ir na casa do amigo, fazer as coisas na quadra do bairro ali, ir para outra escola, jogar escola contra escola, competição e tal, né? E hoje em dia tudo virou digital, né? Tudo bem, a gente já discutiu isso, inclusive em outro episódio, sobre essas mudanças que estão acontecendo numa velocidade que tá difícil a gente tentar até querer acompanhar, né? Será que devemos? Então. Mas até que ponto, né? O volume digital é gigantesco, né? Mas é uma mudança constante, né? Fato. E aí? O que a gente faz com tanta mudança na nossa frente, sendo que quando a gente acha que está acompanhando, que está se atualizando, esse atualizado já virou obsoleto e já tem um próximo, entendeu? Tem gente que está se adaptando aí, né, a uma rede social e já fala, não, estamos na próxima. Não, mas aquela já virou passado. Estamos na outra, ó. Tem tanta coisa que eles fazem de comparativos, né, que eu não consigo nem elencar os nomes aqui, tá? Mas, por exemplo, a gente achava que o Google era uma fonte de consulta, né? Certo? Tem um concorrente direto do Google que faz isso com muito mais complementariedade. Desculpa a minha ignorância. Né? Qual? Eu não lembro o nome agora. Já tem um? Mas já tem, entendeu? Inteligência Artificial lançou o ChatGPT e já estão falando de 3, 4 Google, outros. Você tem razão, é como se fosse um Google. Que já estão aí, ó. Tipo assim, o ChatGPT já não é mais... Foi o pioneiro, mas já não é mais o mais moderno. Como assim, gente? Eu nem entrei direito no ChatGPT. Eu nem surfei a sua integralidade. Certo? Já estão falando que tem uma versão muito mais moderna, muito mais completa, muito mais interativa, muito mais adaptativa. Assustador isso, hein? Então talvez a pergunta que seja... Onde estão os pilares, né, que a gente tem que olhar? Se de um lado tem a frase do Heráclito de Éfeso, que eu acho que é uma frase excelente, né, e verdadeira, a única constante da vida é a mudança, tem uma outra do Rui Barbosa, que diz algo mais ou menos assim, que tudo muda, mas sobre uma base que não muda nunca. Parece uma frase contraditória, mas o que é isto que não muda nunca? E aí eu acho que a gente entra nesse ponto que você falou, né? Se tudo muda muito rápido, como é que nós vamos lidar com isso? Eu acho que a gente vai lidar com isso primeiro determinando o que é valor, né? Quais são os meus valores e o que é comportamento e o que é algum tipo de resposta adaptativa. Porque valores são pilares inegociáveis. Uma vez eu estava numa crise, alguns anos atrás, fui conversar com uma psicóloga muito competente, a Rosana Dório, que eu já conhecia, e falei para ela, Rosana, estou com essa questão aqui, não estou sabendo lidar com isso e tal, mas não sei o que fazer. E ela me fez uma perguntinha, filha da mãe. Ela falou assim, Danilo, quais são os seus valores dos quais você não abre mão? Aí você me conhece, né, pai? O Júlio está me conhecendo mais, não gosto de deixar a bola pingando na área sem chutar, né? E já comecei, valores que eu não abro mão? Não acredito, você ficou sem saber o que falar. Porque eu comecei a pensar, caramba, esse eu não abro. Aí eu soltei assim uma coisa e falei, a verdade. Aí ela com toda a tranquilidade falou assim, você nunca mente? Mentirinha, tá? Ela falou, então deixa eu lembrar você qual foi a pergunta. Quais são os seus valores dos quais você não abre mão? Bom, e aí conversando e tal, naquele dia, naquela sessão, eu consegui sair com uma única coisa, naquele momento, que foi
a questão do preconceito. Eu não lembro qual foi o termo que a gente usou, né, como antítese disso, mas para mim a questão do preconceito é muito complicada. Lembro uma vez que briguei com um sócio meu, numa outra consultoria que eu trabalhei, a gente ia para Salvador dar um treinamento, acho que para Braskem, não me recordo, e nós brigamos ali no escritório antes de ir para o aeroporto, porque ele falou alguma coisa do tipo, ei, lá vamos nós lá para Salvador, aquela terra onde ninguém gosta de trabalhar. Eu falei assim, da onde vem essa frase? E ele já soltou lá vem você querer defender os fracos e oprimidos. Eu falei, não, pera um pouquinho. Né? E tá bom, enfim. Fomos os dois para o aeroporto sem conversar um com o outro. Que beleza, né? Os dois consultores que iam dar um treinamento não estavam se falando. Depois conversamos no hotel. Falei, poxa, bicho, você foi muito preconceituoso. Mas você também pega no pé e tal. Mas então, aí entramos num ponto. Eu não abro mão de respeito àquilo que cada um é. Não aceito preconceito. Mas esse foi o único item naquele momento. Agora, se a gente conseguir ter clareza de quais são os nossos valores, aí talvez a gente deva olhar para isso face às mudanças e nos perguntar, esta mudança está ferindo meus valores? Então essa eu não vou embarcar. Essa mudança não está ferindo meus valores? Então talvez eu possa me adaptar, porque senão nós vamos virar uns dinossauros. Sabe assim, dinossauro com smartphone no bolso, dinossauro com paginazinha nas principais redes sociais. Mas ainda assim, verdadeiros dinossauros na mente, né? No comportamento. Poxa, eu preciso entender que o mundo está mudando os seus costumes. Mas eu não concordo. Ok. O que você não concorda que é valor? Lute, né, para perpetuar o que você acredita. Agora, o que não for valor, aprende a surfar essa onda, né? Pra gente que viveu o análogo e o digital, né? O analógico, você quis dizer. Desculpa, perdão. O analógico e o digital, nesse momento, talvez a gente tenha um comparativo. E, de novo, não vou querer falar que eu tenho saudade do passado. Na minha época. Na minha época. Mas o ponto aqui é, como a gente tem comparativos, fica mais claro e mais fácil dizer não abro mão de tais coisas. Né? Então, por exemplo, no passado, as pessoas, para se cumprimentar, precisavam se ver. Ou está com saudade e vai visitá-lo. Hoje em dia, as pessoas acabam usando a tecnologia a favor e acham que simplesmente mandar uma mensagem ou simplesmente mandar um vídeo já matei minha saudade. Né? Para quem nunca viveu o analógico, né, ou seja, o ir presencial, tá tudo certo fazer o digital. Tá tudo certo fazer o vídeo, porque não tem comparativo. Então essa é a minha verdade, esse é o formato que eu vou aceitar com mais facilidade. Mas pra gente, tudo bem que a gente está envelhecendo, né? Mas pra gente que teve a oportunidade de viver o presencial e agora tá tudo no digital, a gente fica meio que uma briga interna, né? Não sei, eu sinto isso às vezes. Puxa, eu mando uma mensagem de felicitações. Essa semana mesmo, tem um grupo super legal da galera do antigo On Trade, a galera do Gentleman's Hall, que é uma galera do On, muita gente do mercado, coisa e tal. E teve um cara que fez aniversário, eu fui o primeiro a puxar lá a fila. Falei, temos um membro do grupo fazendo aniversário hoje, parabéns, fulano e tal. Aquele mundo desejo de um novo ciclo e tal, saúde, aquelas coisas. E na sequência entrou o segundo, o terceiro, o quarto, e um cara falou assim, vou registrar aqui, porque eu já liguei. E aí alguém brincou, já ligou? Então temos que ligar também. Liga quem quer. Porque eu já fiz a minha parte ligando e depois registrando aqui. Mas, na verdade, no passado a gente visitava a pessoa, depois a gente passou a ligar. Se não pudesse pessoa, visitar, ligava, né? E agora tá mandando mensagem e acho que tá tudo certo. Será que tá tudo certo mesmo? Fora as mensagens prontas, né? Provocações aqui, hein? Será que tá tudo certo mesmo? E cada vez vai ser mais assim? Daqui a pouco... Talvez um computador faça por nós, a inteligência artificial faça as felicitações por nós, com base nos nossos trejeitos. Será que esse é o caminho? Não sei, de novo. Essa talvez é o ponto de interrogação aqui, quando as mudanças vêm com uma mudança frenética. E nem sempre elas acontecem no timing que a gente quer, né? Eu fui uma criança que li muito gibi, né? Adorava gibi de super-herói. Por acaso eu lembrei da história porque olhei pra minha camiseta agora e falei, peraí que eu tenho uma história boa. Li muito gibi de super-herói e tal. E naquela época isso era considerado coisa de nerd. Só que naquela época ser nerd era ruim, né? Era o cara que era meio alienado e tal. Pois hoje em dia, você fala nerd,
é uma coisa positiva. É um elogio. Tem site, né? Ei Nerd, Jovem Nerd e tal. Tem vários, né, canais assim que usam a expressão nerd como uma autodenominação positiva. E aí os filmes da Marvel hoje são dos filmes que mais arrecadam, né? As principais bilheterias hoje do cinema, acho que das 10 principais bilheterias deve ter pelo menos uns 3 ou 4 filmes de super-heróis. Né? E aí eu olho e falo, putz grila, né? Se na minha época fosse assim, eu não tinha tido tanta gente rindo de mim, ou eu tinha curtido ainda mais, etc. Não, mas não foi. A mudança está acontecendo agora. Agora, talvez, eu já não tenha mais tanto interesse, curto, mas já não tenho mais tanta paciência para entrar em discussões. Pois é, nem sempre as coisas acontecem no timing, né? No tempo que a gente quer. Mas a pergunta é, em que tempo nós estamos vivendo? Se eu ficar lá, ai, puxa, se na minha época tivesse essa aceitação, não tinha. Pronto, não tinha. Em 2023, ano que estamos aqui gravando, né, esse programa, o que está acontecendo? E ou você está vivendo o que está acontecendo, ou você está no limbo. Não, e o fato é que mudou realmente a rotina nossa, né? É o que eu estava falando, a forma como a gente dá parabéns, congratula alguém pelo aniversário, é diferente. A forma como a gente vai trabalhar é diferente, né? Eu tenho um escritório de arquitetura. Há 20 anos atrás, mal se usava o computador para fazer projetos. Ainda estava naquela transição ainda de papel ao computador. Aí o pessoal começou a usar o computador, década de 90, né? AutoCAD e tal, começou a se fazer no AutoCAD. Eu comecei a trabalhar com isso em quase 2010 já, 2009, 2010, que foi justamente uma transição para o 3D. Cara, hoje é quase mandatório. Você tem que fazer um projeto de uma casa, por exemplo, você tem que enxergar a casa no 3D. Então, assim, a gente vai trabalhar hoje, cara, no computador. Quase todo mundo trabalha em escritório, você tem um computador diante da sua mesa. Legal ver as mesas de trabalho década de 80, 90, 2000, 2010, não tinha aquela 2020, tela na frente, como né? mudou a mesa de trabalho. Né? Sim. Você não tinha, né? Década de 80, raramente você tinha um computador diferente na mesa de trabalho. Como é que as pessoas trabalhavam, né? Eu fico me perguntando, elas faziam o quê? Se elas não né? tinham uma Chegava tela lá, na frente delas, né? Curioso, cara, a gente não sabe, nem saberia direito o que fazer, né? Chega no escritório, não tem um computador diante de mim, como que eu vou trabalhar, né? Então, assim, o fato é que muda, né? Tem muita coisa que está mudando no nosso dia a dia, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se movimenta, o que a gente faz antes de dormir, logo depois que a gente acorda. Então, assim, toda a nossa dinâmica, ela muda. E para mim o desafio é justamente destilar diante dessas rotinas os valores, que é o que você comentou. Não obrigatoriamente o meu valor pessoal, né, o que é um valor para mim, mas assim, qual que é o valor dessa rotina aqui? Então, por exemplo, você falou, mudou a forma como eu dou parabéns pro meu amigo? Cara, peraí, a amizade é um negócio que nunca mudou. Você precisa ter amigos, você precisa se importar com os amigos, você precisa dar atenção para eles. Então, assim, a amizade, você ter amigos, dar atenção para amigos, é um negócio que a gente faz há milênios. Né? A família é um negócio que existe desde sempre. Ela pode mudar a sua configuração, mas ela continua sendo um núcleo fundamental. Exatamente. Né? Então, assim, a comunidade, a sociedade onde eu vivo, as pessoas com quem eu me relaciono, peraí, isso aí é uma constante, é uma coisa que sempre existiu. Como essa sociedade se relaciona, mudou realmente muito. Hoje eu converso com meu amigo que está lá na Austrália, como se ele estivesse aqui do lado, né? Pega o telefone e liga, a qualquer hora eu ligo para ele. Mas assim, amigo sempre existiu. Mas olha que curioso. Falando de mudança ainda. De novo, não tem como não comparar com o passado, né? Os nossos avós tinham que preparar comida, então matava o frango na hora, depenava, preparava. Fazia o frango super fresco. Arroz super fresco. Feijão. A minha avó fazia feijão sem panela de pressão. Imagina, tinha que começar às 7 horas da manhã. Para meio-dia tá pronto. Né? A minha esposa conta que tomava leite que o meu sogro, que eu não conhecia, ia tirar na teta da vaca. Na hora ali, já vinha quente. Né? Ela cresceu numa cidade do interior de Minas. E aí o que acontece? Vem as facilidades, as comodidades, né? Então, tá, hoje, no device, você faz o seu pedido de comida e vem o entregador e entrega a comida pronta na sua casa. Até aí, facilidades, certo? Isso do ponto de vista funcional. Mas e do ponto de vista memória emocional?
Por quê? Eu tenho uma memória emocional da minha avó preparando comida. E quando eu vejo a minha esposa preparar uma comida, por exemplo, tem alguns cheiros que me remetem à infância, que me remetem a uma memória afetiva espetacular, que eu não sei te explicar quanta química mexe internamente, que me traz uma sensação gostosa. Não querendo comparar, mas não vai ter jeito, se uma criança de hoje não tem a referência de pais ou de avós que fazem comida em casa na hora e que você vê todo o trabalho do preparo para depois você se alimentar de algo que foi ali dedicado tempo, amor e coisa e tal, né? Para ele, o ato de comer é um ato mecânico. É o iFood que entregou. Não fazendo jabá aqui do iFood, mas mas o entregador. É o principal hoje. Quais são as empresas que entregam? Todo mundo de empresa entrega, né? Mas será que tem a mesma questão da memória afetiva? Como é que vai ser isso, essa garotada de hoje, quando virarem adultos e tomarem o nosso lugar, sendo pais ou mães de família, com filhos? Como é que fica isso, né? Nessa constante mudança. Qual a compreensão do esforço que eles vão ter? Porque também eu acho que essa questão da mudança gera uma outra armadilha, que é, quando a mudança acontece, mas eu não participo dela, ela chega pronta, fica parecendo magia, né? Nossa, olha que legal, a comida chega até a minha casa. Eu clico um botão e a comida chega aqui. Sim, mas e depois? E na hora em que eu tiver que construir a próxima mudança? Não faço a menor ideia, porque eu não participei sequer da anterior. Então, talvez essa mudança tão rápida que a gente está falando que acontece hoje, ela talvez não seja boa nesse aspecto. E aí a gente tem que se questionar, o que nós estamos fazendo para equilibrar isso? Porque se ela é muito rápida, não dá tempo nem de construir. Eu lembro que uma vez a gente estava falando sobre velocidade de implementação de projetos no mundo corporativo, e a gente falava sobre tempo mínimo de permanência de uma pessoa num cargo. Óbvio que isso vai mudar, óbvio não, né? Mas acredito que isso vai mudar de acordo com cada cultura organizacional, cada cargo e tal. Mas a gente falava que, simbolicamente, uns 2 anos é o mínimo suficiente para você se apropriar de tudo que uma posição pode te dar. Por quê? Quando você chega, você muitas vezes vai dar continuidade à implementação de um projeto ou de um conjunto de ações que alguém desenhou. Ou muitas vezes você já vai, inclusive, colher os resultados que alguém implementou. No segundo momento é que você vai, pela primeira vez, desenhar os projetos, né? Planejar e estruturar. Num terceiro momento, você vai executar os projetos que você desenhou. Para, num quarto, quinto momento, você avaliar os resultados do projeto que você desenhou e você implementou. Se você troca de cargo muito rápido, se você chega e em 6 meses já troca, você nunca fecha o ciclo. Porque você chega no primeiro lugar e está vendo os resultados que o outro implementou. Ou chega lá e implementa algo que o outro desenhou. Ou vai desenhar algo que você mesmo não vai implementar. Então, assim, não sei, né? Não tem uma resposta prática se são 12 meses, 18 meses, mas eu diria que tem alguma coisa aí, provavelmente em torno de cerca de 18 a 24 meses. Ou seja, 1 ano e meio, 2 anos. Que a gente chama de 2 ciclos. Para você ficar ali numa posição e passar por 2 ciclos, para pegar pelo menos um ciclo completo de desenho, implementação, avaliação e aprendizado de tudo isso. Agora, se toda hora você sai antes de fechar o ciclo, esse aprendizado não se completa e ficam buracos. E esses buracos são perigosos a médio e longo prazo. E é por isso que a gente vê, e eu tenho convicção disso porque trabalho com muitos jovens, pessoas absolutamente angustiadas com as suas vidas profissionais aos 30 anos de idade. Meu Deus do céu, eu não sei mais o que fazer da vida, eu não tenho prazer mais no que eu faço. Me conta a sua história. Pô, em 10 anos de carreira, a pessoa passou por 12 empregos diferentes? Onde que ela terminou, né, de fechar o ciclo? Mas as coisas hoje são muito dinâmicas. Bom, deixa eu resgatar aqui uma fala que a gente disse alguns programas atrás também. Nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. Nem toda mudança vai trazer coisas boas. E se não vai, o que nós vamos fazer para pelo menos tentar garantir que os resultados não sejam ruins? Não podemos ficar tão passivos assim nas coisas. De novo, quais são os valores dos quais a gente não abre mão, né? Mas você vê como é que é? O mundo está acelerado, a quantidade de conteúdos é uma avalanche, a gente já falou sobre isso, e estamos em constante mudança, mutação. Como é que a gente consegue ficar centrado? Como é que a gente consegue
dar tempo ao tempo, né? Ter paciência e esperar maturar. A sensação que dá é o seguinte: você planta uma semente na terra, joga um pouquinho de água, falou, bom, eu vou dormir, amanhã eu quero pegar uma fruta. Não vai isso. rolar. E não é no seu tempo, né? É no tempo de Deus, né? Certo? No tempo da natureza. O né? tempo das coisas, né? Então, tem coisas que são imutáveis mesmo. Não tem jeito. É a lei da natureza. E o processo está acontecendo tão forte e está todo mundo aceitando. Cai de novo no que a gente já falou mais para trás. Massa de manobra. Tem um interesse por trás disso, de ter tanta evolução, tanta mudança, tanto conteúdo, né? Enfim, teorias da conspiração. Mas o ponto aqui é, será que a gente tem que aceitar tudo? Será que a gente tem que estar sempre adaptado a tudo? E os que não se adaptam vão ficando fora do jogo. Bom. Mas também, será que, aí é uma pergunta de reflexão, ficar fora do jogo num determinado assunto é ruim assim? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu optei, por exemplo, por ficar fora de algumas redes sociais. Ah, mas você pode perder negócios. Posso. É verdade. Escolhas, consequências. Quais consequências eu consigo manter na minha mão? Porque eu não consigo, não cabe tudo na minha mão. Já citei aqui um professor meu querido, Hélio Cirino. Ele fala uma coisa que parece óbvia, mas, de novo, o óbvio tem que ser dito. Na nossa mão, cabe mais do que nada, mas cabe menos do que tudo. Não cabe tudo na minha mão. O que é que cabe na minha mão? Não cabe para mim ficar acompanhando redes sociais. Ah, mas você vai perder negócios. Vou perder alguns negócios. Mas, em compensação, vou ganhar outras coisas. Foco, como você falou. Né? Vou ganhar um pouco de tempo de qualidade com os meus filhos, com a minha família. Temos que fazer escolhas. Inclusive, quais mudanças Paz a gente... interior, né? Paz interior. Verdade, paz. Que mudanças eu vou acompanhar, que mudanças eu reconheço que eu não vou acompanhar porque não me servem. Mas eu tenho que saber que não acompanhar gera também consequências, né? E falando de tecnologia, eu não sei se é impressão minha, vocês vão validar isso aí, ver se é só eu que estou pensando assim ou não. Mas a gente viu muita coisa tecnológica surgindo e revolucionária, né? A gente viu, por exemplo, o surgimento do GPS. Cara, o GPS... Animal, né? Cara, a gente chegou aqui por causa do GPS. A gente arranjou uma padaria para tomar um café da manhã hoje lá, chega com o GPS. Então, assim, ele virou parte da nossa vida. E quando isso surgiu, cara, era fenomenal. A gente falava, nossa, cara, olha o que dá para fazer. Todo mundo comprava aquele aparelhinho para colocar no carro e tal. Então, assim, era deslumbrante essa tecnologia. A gente viu mudança, por exemplo, na indústria de música, né? Com o surgimento... Dos streamings, né? Dos streamings, né? Mais recentemente. Mas, assim, você lembra que tinha... Bom, quando eu era criança, tinha no máximo fita e LP, aí depois o CD e depois o MP3, ilegal, né? Que uma briga com todo mundo, agora os streamings, e mudou completamente a indústria, né? Então, cara, era sensacional isso. Poxa, eu consigo, na hora que surgiu o MP3, por exemplo, eu consigo ter acesso a praticamente qualquer música do mundo. Ah, quero pegar uma gravação da Nona Sinfonia de Beethoven do a Filarmônica de Boston, que ele gravou em Tóquio. Mas você precisava baixar isso no computador, né? Você precisava baixar no computador, mas assim... Ou às vezes até comprar a mídia, né? O disco ou o CD. A evolução do MP3 que já era moderno, né? Não, exato. É o Spotify da vida, é o Deezer da vida de hoje, que você não precisa baixar nada. Não, assim, mas você tem acesso ali, 10 milhões, 40 milhões, 50 milhões de músicas. Mas é isso, era deslumbrante isso. Quando a gente via essa evolução tecnológica, era tudo muito... A gente ficava impressionado com isso. Né? O computador, o primeiro computador que a gente teve em casa, nossa, que fantástico. Eu lembro que eu tinha um CD de uma enciclopédia. Eu tinha a Barça, ou sei lá qual enciclopédia que tinha na prateleira lá. Cara, naquele CD tinha mais informação do que tinha todas aquelas enciclopédias que já estavam defasadas ali na prateleira. E para fazer trabalho da escola, agora eu consegui fazer um trabalho. Aliás, o primeiro trabalho da escola que eu fiz no computador, a professora não aceitou. Falou, não, você tem que escrever à mão. Papel ao maço. No papel ao maço. Isso denuncia muito a idade. Tinha que fazer à mão. Pô, ficou tão bonito o negócio. Imprimi lá uma foto de um castelo que eu peguei no CD da enciclopédia. Você estava fazendo um trabalho sobre feudalismo, né? Era isso mesmo. Eu que era. Então, assim, a gente via tudo isso e era impressionante, cara. A impressão que eu tenho, e é nesse ponto que eu quero chegar,
é que, bom, faz muito tempo que está muita coisa mudando. Hoje, eu particularmente, me pego me impressionando muito menos com as coisas que surgem. E surgem coisas fenomenais, cara. Pô, tem carro andando na rua agora sozinho. Esse ano a gente viu a questão do chat GPT também, que é impressionante, mas eu quero dizer assim, já não é tão impressionante quanto era antes. Isso, pelo menos para mim, é uma percepção que eu tenho. Poxa, parece que esse excesso de mudança tem sido cada vez menos impactante, não porque impacta menos no mundo, tem muita coisa impactando o mundo, muito, mas o nosso deslumbramento com isso, parece que a gente já está chegando num momento de exaustão, né? De, legal, uma coisa nova, bacana, mas na prática, assim, a gente vai seguir a vida do jeito que a gente tem sempre seguido. Eu acho que é um ponto de atenção, sim, e às vezes aqui a gente discute, não chega a lugar nenhum porque estamos discutindo, mas eu acho que às vezes a gente pode sim sair de cima do muro. Eu vou sair de cima do muro por um momento. A gente não pode evitar as mudanças que acontecem. Eu até utilizo a imagem da onda do mar, né? Você não consegue parar uma onda do mar. Você não consegue falar, eu vou parar, ela não vai. Ou você surfa ela, ou você pula ela, ou você passa por baixo dela, ou ela te atropela. Mas você não consegue pará-la, né? Se você estiver ali na beira, né, do mar e tudo mais. Agora, eu acho que tem coisa que a gente precisa olhar e às vezes falar, eu não quero estar na beira do mar. Não quero. Não é bom estar aqui. E essa falta de assombro, né, que a gente está vivendo hoje em dia, parece que ninguém mais se assombra com nada, talvez seja um exagero também, mas a gente se assombra muito pouco, né? Aquela coisa do uau, que música incrível, não dá tempo, porque na hora que você está, uau, que música incrível, já estão lançando outra. Eu lembro que a gente esperava, né, sair os discos, né, na época do disco de vinil. E eu não estou indo pelo saudosismo do disco, tá, enquanto elemento físico, mas por aquele assombro que era você esperar às vezes um ano para o artista lançar o disco, e aí você ouvia as músicas e se assombrava. Pô, mas você quer voltar naquela época? Não dá para voltar naquela época. Mas hoje em dia, eu não sei se eu já comentei com vocês, eu dou aula de história da música brasileira na Unicamp. E eu estava fazendo uma turma que se encerrou agora, semana passada, e um cara falou uma coisa muito legal numa das aulas. Como a gente vai seguindo de maneira linear, né, o tempo, eu vou lá desde a época da colonização, né, passando por todas as evoluções, tal, até chegar nos dias atuais. Um cara comentou uma coisa muito interessante. Ele falou, conforme a gente vai chegando próximo dos dias atuais, as músicas vão perdendo introdução. As músicas não têm mais introdução. Já começa cantando. Por quê? Porque tem que ir para as redes sociais, porque tem que rapidamente virar um videozinho pro TikTok, pro Instagram, e não dá tempo de ter uma introdução longa, 30 segundos. 30 segundos, uma introdução, às vezes que vai pondo você no clima da música, ou que por si só é bonita pelos instrumentos usados, etc. Não dá. Já tem que entrar cantando, já tem que entrar acontecendo alguma coisa que permita a participação. Isso é bom ou ruim? Difícil classificar, mas tem um fenômeno que a gente já está observando, que é a ansiedade desenfreada. Aceleração. As crianças ansiosas, nunca se consumiu tanto remédio ansiolítico, né, para controlar a ansiedade. Não, isso não é bom. Tem coisa que a gente tem que olhar e falar, é bom ou é ruim tanta gente tomando remédio? É ruim. Mas você era a favor de que... Você prefere a época que não tinha remédio? Não, eu não sou a favor da época que não tinha remédio, eu sou a favor da época que não tinha doença. Não doenças que foram geradas por mudanças que a gente poderia ter evitado. Bom, não dá para voltar no tempo, certo? Mas a pergunta então é, qual é a próxima mudança que está se formando no horizonte, mas que talvez não seja boa e que a gente precisa fazer alguma coisa para impedir? Uma delas eu acho que é essa quase necessidade de estar nas redes sociais o tempo inteiro. Parece que se eu não estou ali vendo vídeo no TikTok, se eu não estou ali vendo qual foi a última coisa que o coleguinha colocou no Instagram, eu estou fora do mundo. Mundo aqui, ó. Mundo real. O Instagram é uma ferramenta, falamos muito de ferramenta aqui, é uma ferramenta. Mas, como a gente já disse, o Instagram é muito legal e você pode sentir uma alegria enorme pela sua página no Instagram. O Instagram não sente nada por você. Quantas pessoas estão se sentindo deprimidas porque elas estão vivendo vidas fictícias? Elas não olham o lugar mais importante que elas deveriam olhar, que é dentro delas. Porque o mundo exterior é muito sedutor. E aí, toda hora, o mundo exterior apresenta uma mudança. É inevitável? Eu não acho que é inevitável. Eu acho que é evitável em alguns aspectos. A gente precisa, já falamos disso também, precisamos aprender a dizer não para algumas coisas. Então, se eu não posso evitar a mudança, eu posso evitar, pelo menos, como esta mudança vai me afetar.
Eu posso dizer, não, isso eu não quero para minha vida. Outras coisas, talvez seja o contrário. A gente esteja resistindo a coisas que simplesmente mudaram a revelia. Eu não quero mais que as pessoas tenham um smartphone na mão. Acho um absurdo. Esqueçam. Como é que você falou outro dia, Paulo? Tem mais device do que habitante no planeta. Não dá para mudar isso. Eu não vou sair roubando um monte de celular e escondendo. Não vou. Mas eu posso pensar como eu quero usar esses devices, né? Citando um outro pensador antigo também, Salomão, né? Acho que é Salomão, ele fala no livro de Eclesiastes, ele repete, aliás, constantemente, não há nada de novo debaixo do céu. Então, assim, o Heráclito de Éfeso... Éfeso era na atual Turquia. Ele fala que a constante é a mudança, e tem esse outro cara que ele está falando outra coisa. Ele fala, não, mas eu estou olhando o mundo e parece que não tem nada de novo. Não no sentido de mudança, né? Porque, lógico, ele está certo, tudo muda. Né? Mas aí você vai ver o que ele fala sobre que não tem nada de novo. Ele fala sobre justiça, ele fala, não, eu vi que tanto... Como que é? Tanto o tolo quanto o sábio, os dois eles vivem e morrem, vão para o mesmo lugar. Mas, cara, é melhor ser sábio do que tolo. Eu vi assim que você trabalhar e desfrutar do seu trabalho é uma das melhores coisas que tem na vida. Né? Você se olhar para o seu trabalho e se orgulhar do que você trabalhou, cara, isso é uma das melhores coisas que tem na vida. E que o que mais vale é isso, é trabalhar, desfrutar, é comer, beber com os amigos, porque é isso que fica. Então, assim, você vai vendo tudo que ele fala sobre que não há nada de novo debaixo do céu, e você fala, realmente, essas coisas não mudaram. Essas coisas não mudaram. Realmente, a sabedoria ela vale mais do que a tolice. Você trabalhar e desfrutar do seu trabalho, ele vale muito. Você ter tempo para os seus amigos, ele vale muito. Você amar uma pessoa e dividir uma vida com ela, vale muito. Então, assim, essas coisas realmente elas não mudaram. Então, nisso que eu estava falando, de destilar, de dentro toda essa mudança, existe um monte de coisa que não mudou. Né? E essas coisas que a gente tem que tomar cuidado para não perder. Os tais pilares de valores. Né? Exatamente. Mas você sabe que eu falei daquela história do preconceito? Uma vez eu estava dando um treinamento no Teto, que é um projeto social chileno, mas que acho que é a operação do Brasil, uma das maiores do mundo, que constrói, não sei se dá para chamar de casa. É uma casa, mas é uma casa de 16 metros quadrados, ali feita com, né, um projeto muito específico que se constrói em 2 dias, especialmente em lugares, né, eventualmente comunidades que foram arrasadas por chuvas, deslizamentos e tal. Bom, estava eu fazendo ali um programa de liderança para os líderes, todos muito jovens, né, homens e mulheres ali. E aí uma hora eu estava falando de liderança situacional, um conceito, e usei um vídeo do filme Do Que as Mulheres Gostam, né, com o Mel Gibson e a Ellen Hunt e tal. E era uma cena onde ela chega na agência de publicidade, se apresenta, ela vai ser a nova diretora criativa e tal. E especialmente o personagem do Mel Gibson está muito resistente à chegada dela e tal. Bom, e ela propõe ali que o pessoal pense campanhas publicitárias para produtos femininos, porque ela descobre que essa agência não tem nenhum produto feminino. E aí ela começa a mostrar, né, que produtos ela pensou, e ela dá uma caixa, né, para as pessoas, todos ligados ao universo feminino. Aí tem lá Advil, meia calça, e tem um cartão de crédito. Super associado, portanto, a mulheres. Ou seja, mulheres é que gostam de gastar. Eu tinha usado esse vídeo 500 vezes e nunca tinha chamado a atenção para o cartão de crédito. Mas nesse dia, eu não sei por que diabos, veio um dia... Né, eu sei, veio um diabinho e fala assim, ei, faz uma piada com o cartão de crédito. Pior lugar para fazer. Eu estava falando com jovens extremamente engajados que cresceram com toda a liberdade do mundo para dizer o que pensam, inclusive questionar, né, os mais velhos preconceituosos. E no que eu fiz a piadinha, eu falei, vocês viram, né, que entre os objetos tinha um cartão de crédito? Uma das meninas falou assim, vi, mas não entendi por que você chamou a atenção disso. Aí eu, não, nada. Ela... Bom, e aí, para encurtar a história, apanhei pra caramba. Até o final do treinamento, tomei mais umas 3 ou 4 pancadas do tipo, nossa, mas foi bem machista, né? A sua piadinha, não sei o que e tal. E eu pedi desculpa, falei, gente, desculpa, tá certo. Nem sei por que eu brinquei, tá errado. Não devia ter associado o cartão de crédito a uma questão feminina. Beleza, mas apanhei. Aprendi muito naquela situação, mas também aprendi uma coisa, que nós não podemos confundir o ignorante com o preconceituoso. E as mudanças geram ignorantes da noite para o dia, mas não necessariamente preconceituosos.
Então, essa mudança social toda que está tendo, por exemplo, né, do machismo e do combate ao machismo e do empoderamento feminino, está gerando muitos ignorantes. E eu me tornei um ignorante de repente, porque eu não percebi que a minha piada estava fora de contexto. Mas eu não era preconceituoso. E qual é a diferença? No momento em que eu percebi a minha ignorância, eu levantei a mão e falei, opa, tô errado, agora que eu aprendi, eu mudo. O preconceituoso não muda, ele fica batendo na tecla. Não, vai ser do jeito que eu quero, vai ser do jeito que eu acho melhor, mesmo que o mundo inteiro ao meu redor tenha mudado. Então, e aí eu falei para eles no mês seguinte, né, quando eu voltei pro próximo módulo, eu disse, pessoal, eu cometi um erro no último módulo. Eu fui ignorante, eu fui preconceituoso, e descobri que eu era ignorante. Mas no momento em que eu descobri que eu era ignorante e eu mudei, vocês começaram a ser preconceituosos comigo e preconceituosas. Porque vocês ficaram me tratando como se eu fosse ainda um sujeito que estivesse sustentando aquela posição. E eu não estava. Então aprendam a diferença entre o ignorante e o preconceituoso. O ignorante, você educa. Ele aprendeu, vida que segue. O preconceituoso, você não educa, você contém. Só que eu volto a insistir, essa velocidade das mudanças, Pailu, que você inclusive começou o papo aqui trazendo, gera ignorantes todos os dias. Nós nos descobrimos ignorantes num monte de assuntos que a gente sequer sabia que a gente tinha que saber. Tudo bem, sejamos ignorantes, reconheçamos a nossa posição de ignorantes e vamos lá aprender. Só cuidado, ignorante é diferente de preconceituoso. Já que você trouxe isso, e o preconceituoso? Tem aumentado? Continua sendo a mesma exposto, coisa? Né? Hoje em dia? Porque sensação só, tá? E de novo, eu não tô aqui para fazer posicionamento, né? Mas tá tão sensível, tudo tá tão sensível que você toca na pele do semelhante que está ao seu lado, o cara fala, mas por que você me bateu? Por que você me agrediu? Como assim te agredi? Eu te toquei. Né? Então tá tudo muito polarizado, sabe? E por que tá polarizado? Porque talvez as essências, os valores, as mudanças constantes nos empurram para ser assim? Tipo, falou uma palavra, tá conotado uma vestimenta nele. E por mais que ele admita, errei, perdão. Era ignorante. Ah, mas você continuou com essa vestimenta. Você vestiu ela e você vai estar com ela para sempre. Quer dizer, então não tem margem para erro. É isso? Isso não é preconceituoso? Não tem margem para erro. Curioso no exemplo que você dá, que a pessoa ela estava defendendo Não, você soou preconceituoso. Né? Então, não, e até reconheço que fui naquele momento por ignorância. Vou assumir a minha culpa aqui. Sim. E daí a pessoa passa a usar o mesmo pecado, entre aspas, para te condenar, né? Porque assim, não, então tá bom, o Danilo ele é preconceituoso, então é uma pessoa que não merece crédito, mais, e por mais que você tente se redimir, eu continuo sendo preconceituoso contra você porque você falou alguma coisa. Então, assim, E por que eu não fui preconceituoso? Porque na hora em que eu percebi o meu erro, eu assumi ele e mudei o meu comportamento. O preconceituoso não muda o comportamento, certo? Você diz pra ele, está errado e você está machucando o outro. É uma forma de orgulho, né? Uma forma de orgulho. Eu sou melhor. Foda-se que eu tô machucando o outro. Eu sou melhor e eu não me importo com o que o outro tá sentindo. O ignorante não. Quando ele olha e fala, pera, quer dizer que esta fala que eu tenho machuca alguém? Sim, quando você fala, por exemplo, a coisa tá preta, hein? Pô, cara, isso não é legal. Porque pessoas pretas, né, que tem mais melanina na pele, se sentem estereotipadas porque a coisa é preta, ou melhor, quando a coisa é preta, ela é ruim, né? Pô, tá certo, eu posso falar diferente. Eu posso dizer, a coisa tá ruim. Não preciso usar a cor preta como referência. Aprendi, mudei, acabou. Eu não sou preconceituoso. Eu era ignorante, aprendi, não sou mais. O preconceituoso não, ele fica, mais preto é ruim mesmo, mais preto é pior e não sei o quê. Não, esse cara é ignorante, esse cara é preconceituoso. O preconceituoso você tem que conter. Então eu acho que a diferença aí, Pailu, tá em perceber o indivíduo que ao cometer um erro se mantém errando e fica ali firme no erro, e aí sim me parece preconceito, e o sujeito que erra, você alerta ele diz, pausa, desculpa, tá certo. O que talvez esteja acontecendo é isso, é muita gente
que vive as coisas muito rápido e que não tem tempo sequer de construir uma história. Você não tem tempo mais hoje nem de estabelecer uma era, né? A era dos jogadores X, a era do... Não tem era, tudo troca muito rápido. Como troca muito rápido, eu não vejo o esforço. Então, vamos falar as claras. Às vezes uma certa horda de jovens, né, que hoje questionam tudo e apontam o dedo para os mais velhos dizendo você é preconceituoso, não sabem o esforço que foi colocado por trás daquilo. O esforço não justifica que a gente continue no preconceito, mas justifica que a gente entenda que este indivíduo hoje está se descobrindo ignorante nesse assunto. Ensina ele. Agora, se você não sabe o esforço e você já logo aponta o dedo e diz você é preconceituoso, não sei o quê, cuidado, você se tornou o preconceituoso. Vira um jovem preconceituoso. Olha que curioso. Certa vez eu estava fazendo um briefing no trabalho para uma business partner. Na verdade, 2, de RH. Por vídeo, tá? E as 2 estavam tentando entender o perfil que eu precisava do profissional para repor uma vaga. E a gente estava na questão técnica, né? Precisa disso, precisa daquilo. E eu, numa linguagem mais informal, falei, o cara isso, o cara precisa ter aquilo. Fui interrompido. Você pode me dizer... Não, você tem alguma coisa contra mulheres? Aí eu falei, desculpa, não entendi. Não, porque você falou cara uma vez e falou cara de novo. Você tem algum problema com mulheres? Eu fiquei pensando assim, puxa vida, que... mãozada no meu pescoço, assim, né? Já rolou um patrulhamento, né? Aí eu fiquei pensando, não sei como responder. Vou te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Primeiro, eu tenho 2 irmãs, tenho 4 sobrinhas, tenho esposa, 2 filhas e sogra sem marido. Eu acho que eu não tenho problema com mulheres. 2, eu tenho 2 filhas jovens. E não sei se você sabe, a palavra cara, ela não tem conotação masculina. Cara é cara. A minha filha mais velha falar pra minha filha mais nova e vice-versa, cara. Uma chama a outra. Cara, vamos em tal lugar? Puta, muito legal, cara. De mulher pra mulher. Então eu não entendi o ponto que eu tô sendo machista ou que eu tô dando preferência ao possível descrição de um cargo, de um profissional que tenha que ser masculino. E aí a pessoa falou, me desculpe, eu interpretei errado. Mas você vê... Você já foi tratado como preconceituoso. O quanto de tempo eu precisei investir para poder dar uma explicação de algo que foi uma interpretação equivocada. Né? E aí que veio o ponto, o preconceito desenhado. Escutei, já estereotipei e vou malhar. Se eu não soubesse explicar, seguramente eu ia ficar com esse rótulo e para todo sempre, por mais que eu pedisse desculpas. Você ia fazer um comentário, Julião? Não. Não, eu queria dizer o seguinte, a gente, sem dúvida alguma, a gente está vivendo um período de transição de costumes, até de alguns valores, de alguns comportamentos. Eu acho que talvez uma das armadilhas é que é um período de transição que corre o risco de ser eterna. Ok, o tempo não para, diria Cazuza, a única constância da vida é a mudança. Mas antigamente, e infelizmente o tempo também não volta, as coisas tinham ciclos, faziam as mudanças, se estabeleciam, daqui a pouco começava um novo ciclo. Como hoje é uma troca constante, o fato de você nunca ter uma consolidação dessa mudança faz com que tudo seja questionado. Como nunca acaba, a gente não tem tempo de acomodação. Então a gente fica questionando e não percebe o quanto nós viramos patrulhadores. A gente fica patrulhando. As pessoas hoje investem mais tempo em procurar o erro do que em propor uma solução. E aí eu tenho não sei se é uma tese ou uma ideia, mas que eu vivo no dia a dia, trabalhando com pessoas de todas as idades. A gente vive um momento onde as pessoas têm bastante direitos, ou estão, né, conseguindo direitos. Isso é maravilhoso. Nós já vivemos muitos anos de opressão e de castrações, e é ótimo termos mais direitos. Direitos mesmo, acho que é fundamental. Paulinho Mosca tem uma música que eu adoro, que ele fala não quero mais nenhum direito a menos, e ele vai reforçando. Agora, uma sociedade e uma família e um grupo de amigos e uma empresa não vai parar nunca de pé se nós tivermos mais direitos do que deveres. Nós temos que, no mínimo,
ter a mesma Equiparado. quantidade de direitos e deveres. Então, se os deveres eram muito altos, ok, vamos trazer os direitos na mesma proporção dos deveres. Fantástico. Mas acontece que a gente está hoje gritando os nossos direitos e sussurrando os nossos deveres. Ah, mas é uma fase de transição, Danilo. São as dores do parto. Sim, mas e quando esse parto não acaba nunca? E quando nunca acaba essa transição? A gente corre o risco de ficar perpetuando o grito dos direitos e o sussurro dos deveres. E as estruturas estão se desidratando. E é aí que eu acho que as mudanças precisam ser assimiladas, mas também precisam ser analisadas até que ponto elas estão trazendo benefício. E quando elas não estão, a gente precisa levantar a mão e falar, pera, esta mudança está indo para um lugar ruim. Não é lutar contra a mudança no sentido de ser resistente à natureza da mudança, mas é lutar contra os resultados dessa mudança, as consequências dela. E dizer, então, vamos fazer correções de percurso aqui. E eu acho que isso ainda envolve mais coragem, e as pessoas estão ficando acuadas hoje em dia. Esse patrulhamento está fazendo com que as pessoas que pensam estejam ficando acuadas. Elas têm medo de falar o que elas pensam, porque já não é mais um debate livre de ideias, ou corremos o risco de não ter um debate livre de ideias. E sim retaliações, né? Patrulhamento, retaliações, eu mal dou a minha opinião, você não sei o quê. Mas a gente nem debateu ainda. Você nem me perguntou de onde veio isso. Né? E eu sei que a gente corre o risco de sermos acusados de sermos 3 homens, heterossexuais, brancos, ainda que o Pailu tenha uma origem, né, amarela, asiática, né, asiática, mas né, pai português, então, portanto, muito de sangue branco. É verdade, pode ser que nós estejamos enviesados. Mas olha que legal, nós não temos comprometimento com o erro. A gente também quer aceitar as mudanças, mas eu acho que a gente precisa aceitar as mudanças com diálogo. E diálogo significa que eu tenho o dever de escutar o outro, mesmo quando eu não concordo com ele. Né? Como é que é o nome dele, que fala da ética do conflito? O Habermas. Ele fala que a ética do conflito pressupõe que eu sempre entre numa discussão predisposto a mudar de ideia daquilo que eu pensava inicialmente. Isso não significa que eu vá mudar de ideia. Não significa. Eu posso continuar convicto nos meus valores. Mas se eu estou entrando numa discussão e eu não tenho predisposição a mudar de ideia, então não entre na discussão. Está discutindo para ouvir a si próprio, né? Você está enganando o outro. É antiético. Você está enganando o outro. Não, eu penso isso e eu não vou mudar de opinião. Eu sou desse lado da política e eu não vou mudar de opinião. Então não entre num debate. Entre num combate. Agora, combate tem que lembrar. Alguém vai ferrar alguém. Alguém vai matar alguém num combate. Não, é um conflito. Então o conflito é você fala, mas você também escuta. E aí não dá para ter só direitos e não ter deveres. Eu tenho o direito de falar, mas eu não tenho o dever de ouvir o outro? Não vai parar de pé, né, gente? Cara, imagina que lindo, num debate político, um candidato vai lá e fala alguma coisa. Cara, que ideia boa. Boa, se eu for eleito, eu vou fazer a mesma coisa que você. Mas acho que teve um vídeo do Porta dos Fundos que acontecia isso, não era? Que o candidato falava e ele falava, boa ideia, eu vou fazer isso. Não, você está copiando a minha ideia. Mas a sua ideia é boa. E o outro falava, não, mas não é justo. Procurem esse vídeo do Porta dos Fundos, é muito interessante. Né? Eu falava, não, mas ele está copiando a minha ideia. E daí? A sua ideia não é boa? Deixa ser copiada. Sim. Mas aí entra a vaidade. Não, a ideia é minha. Mas seria um debate muito mais efetivo. Generoso, né? Efetivo. Né? Muito mais honesto. Olha que curioso, né? Isso deveria ser o curso natural das águas e passa a ser uma exceção, e por ser uma exceção passa a ser um humor, né? Exato. Olha isso. A gente fazer piada disso, porque isso é absurdo. O humor é da tragédia, né? O humor que nasce supostamente na Grécia, assim, fortemente, como estilo de teatralidade, de dramaturgia, ele nasce da tragédia, né? A gente ri da tragédia. A pessoa tropeça na rua, a gente tem vontade de gargalhar. Pô, mas tadinha, ela tropeçou. Sim, eu acho que a gente tem que ir lá ajudá-la. Mas vamos confessar, é engraçado. A pessoa tomou um capote, né? Mas a gente acaba... Acho que foi ótima a visão de vocês, né? A gente tira sarro do que deveria ser o padrão, né? Pois é. Enfim, as mudanças vão acontecer e nós estamos em pleno curso de mudanças significativas na sociedade, mas a gente precisa tomar cuidado, talvez, para não tornar a mudança um ciclo que nunca fecha. Ok, sempre terão ciclos, né? Haverá ciclos, né? Mas precisamos, pelo menos, aprender a fechar algumas coisas. Né? E se a gente só fica contestando tudo e nunca fecha nada, o risco é que, na verdade, a gente viva uma pasteurização.
Deixa eu trazer de novo uma imagem que a gente conversou num episódio anterior da cachoeira, né? Como que a gente bebe de uma cachoeira? Cara, a gente tem uma enxurrada de mudanças acontecendo, um monte de coisa acontecendo que tá... E a gente não vai conseguir acompanhar tudo isso, a gente vai continuar sendo ignorante, igual você falou. Mas para beber disso, como que a gente faz mesmo, né? A gente pega com a mão, aos pouquinho, poucos, né? De pouquinho em pouquinho, absorve parte dessas mudanças, mas a gente não vai conseguir... A gente vai ter que ser humilde de aceitar. Falar, não, realmente, eu não sei mexer nesse aplicativo, eu não sei usar essa rede social, eu não sei Me ajuda. usar alguma coisa, me ajuda e de pouquinho em pouquinho a gente vai se... Tá tudo bem, né? Tá tudo Quando bem. a gente consegue internalizar que a gente não sabe tudo, né? Ser humilde, você não erra por ser humilde. Mas eu vou deixar então Não peca por ser humilde. um último desafio, Pailu. Nós que temos mais de 40 anos e que podemos ser absolutamente imaturos, né? Maturidade não tem a ver necessariamente com idade, mas a idade traz uma coisa que é acúmulo, né? Eu posso não saber usar o acúmulo das minhas experiências, mas não vamos descartar que, a gente falou também num outro programa, né? Que o fato de pesquisar tudo no Google faz com que a gente tenha começado a descartar a experiência dos mais velhos, né? Mas nós que temos mais de 40 anos também temos uma responsabilidade, que é usarmos a nossa experiência para ajudar os mais novos, que nasceram nesse mundo mais livre, a exercer a liberdade. E exercer a liberdade, acho que vai ser a terceira ou quarta vez que a gente fala isso já nesse programa, não neste episódio, mas ao longo de episódios, exercer a liberdade é também saber o papel da responsabilidade. Liberdade implica em ter responsabilidade. Então, quando eu clamo pela liberdade de falar tudo o que eu penso, mas eu não banco a responsabilidade de arcar com as consequências, isso não é liberdade. Isso é anarquia, isso é desrespeito. Então talvez a gente precise ensinar aos mais jovens, que ótimo que o seu mundo é mais livre que o meu. Que ótimo, é muito bom isso. Mas isso traz consequências. Direitos... Tem uma reação, né? Toda ação tem reação, todo direito precisa ser acompanhado de um dever. É isso? Maravilha. Vamos pro próximo, semana que vem? Sim. Então tá bom. Então eu queria agradecer a todo mundo que nos escutou, nos aguentou nessa conversa que dura, né, em alguns momentos nesse episódio, mas muito importante. Muito obrigado. Mandem suas sugestões de temas, suas concordâncias, discordâncias, né? Muito bom, entrem aí nas redes sociais onde estão os nossos episódios e conversem conosco. Agradecer ao pessoal da Band Design mais uma vez que nos ajuda com o visual, Kaique Ribeiro com a parte da música, o pessoal da The One Studio. Muito obrigado. E bora partir para a próxima. O duro é saber que rede social que a gente vai postar agora, né? Porque a gente já nem sabe mais qual que é aqui. Já mudou. A mudança é constante. Olha, a gente procura ali, ó, QC2S. Em algum né? lugar Quando a gente come o vai cérebro estar. de Sócrates, é isso. A gente tá gravando aqui, mas na hora que a gente for Vai ter subir, mudanças. vai ter mudado já qual que é. Muito bem. Beleza. Boa, gente. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até a Valeu, próxima pessoal. semana com Nosso mais um próximo episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Valeu.